Já tentou tocar 3 violinos ao mesmo tempo? Pois é exatamente isso que acontece quando uma pessoa de produto é colocada para atuar em 3 contextos diferentes, com 3 squads distintos, 3 universos de stakeholders e 3 conjuntos de dores que não se conversam. No papel parece até um elogio, né? Afinal, normalmente dizem assim: olha como ela dá conta de tudo, né? Mas na prática é um atalho direto ao colapso cognitivo. Bom, eu sou a Evelyn Cordeiro e aqui hoje no Produtos Impactantes a gente vai entender que o que chamam de multicontexto na gestão de produto muitas vezes é só uma forma elegante de dizer não temos clareza de foco em nem estrutura para priorizar. E quem paga essa conta de tempo, energia e saúde mental é sempre o profissional que está ali no meio, tentando se dividir em 3 pedaços e continuar inteiro. Vamos ser honestos aqui, tá? O problema não é ter várias frentes, né? O problema é não ter fronteiras claras entre essas frentes, né? Porque na teoria você tem 3 produtos diferentes, mas na prática é um emaranhado de contextos que se sobrepõem, competem por atenção e exigem o mesmo tipo de esforço mental, né? De entendimento, negociação, articulação política, priorização, né? Refinamento. E aí o dia vira uma guerra silenciosa de troca de contextos, né? Vira ali uma batalha silenciosa, né? E você começa amanhã discutindo jornada do cliente no produto A, passa o almoço tentando resolver um problema técnico no produto B e termina o dia tentando cobrar, né? E até sendo cobrado pelo roadmap no produto C, né? Então, cada contexto tem sua própria pressão, seus rituais, suas métricas e seus líderes, e nenhum deles quer ouvir que você está sem capacidade, né? Porque, convenhamos, gente, no discurso corporativo, pelo menos da maioria das empresas, capacidade meio que virou sinônimo de vontade. Então, se você disser que você não tem capacity para tocar aquilo, muitas empresas fazem a leitura de que você não está com vontade de tocar aquilo, né? Então, se você é bom, parece que tem a obrigação de dar conta de tudo, e isso não é verdade, né? Porque o cérebro humano, ele não opera assim, né? A energia cognitiva, ela é finita, então a atenção tem custo, e contexto, quando é demais, não soma, ele fragmenta. E a consequência disso tudo, ela é previsível, sabe? Porque são decisões mais superficiais, porque não há tempo de mergulhar de fato, né? Retrabalho, porque o entendimento se perde entre contextos, né? Desalinhamento, porque as prioridades de um produto contaminam o outro. E talvez o pior de tudo é a perda de senso de pertencimento. Então, quando você atua, por exemplo, em 3 squads, você acaba, no final das contas, você acaba não pertencendo a nenhuma, né? Não é visto como parte da história de produto de ninguém, né? É o famoso recurso compartilhado, aquele que todo mundo precisa, mas ninguém realmente integra, né? E esse tipo de atuação, além de esgotante, ela é corrosiva de fato, porque ela corrói a identidade, o propósito e até a capacidade de sentir orgulho do que se entrega, sabe? Mas eu acho que a gente precisa também ter calma aqui ao lidar com essas situações, sabe? Porque dá para lidar com isso de uma forma inteligente, né? É, não é sobre dizer não para múltiplos contextos, mas sobre criar condições para que o multicontexto não destrua a sua capacidade de pensar com profundidade. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente pode atacar, né, para ir para esse caminho de como lidar com esse ambiente multicontexto, é clareza de papéis e objetivos por contexto, né? Então, se você precisa atuar em mais de um produto, o mínimo é que exista uma definição clara de qual é o seu papel em cada um, né? Então, por exemplo, em um você pode ser mais estratégico, ajudando a estruturar a visão, em outro mais tático, né, ajudando a organizar o backlog, e talvez em um terceiro
você apenas tem um papel ali consultivo para decisões de priorização, sabe? Eu acho que sem essa diferenciação, você vira uma peça genérica, sobrecarregada e sem foco, né? Você fica ali correndo para todos os lados sem saber o que prioriza primeiro, né? É na base do grito, quem grita mais alto, né? Porque cada stakeholder de cada contexto pouco está se importando se você está ocupado com o produto A, sendo que ele quer que você olhe para o produto B, né? Isso, sendo bem sincera, né, gente? Na prática é assim. E o segundo ponto que eu vejo aqui como um caminho interessante é a organização visual do sistema de contextos, né? Então, eu acho que sim, sabe? Falando de sistema visual, é realmente desenhar, literalmente desenhar ali, né? Mapeie as suas frentes de atuação, quais são as principais entregas, os stakeholders, os objetivos de cada uma, sabe? Porque eu acho que essa prática ela é libertadora, porque é, ela te mostra onde você está sendo diluído, né? E onde deveria realmente estar concentrando energia. Eu já, em algumas situações, eu já fiz esse mapa, né, de realmente de contextos, e eu apelidei até de mapa de carga cognitiva de produto, né? E isso me ajudou bastante a pensar em estratégias, em formatos de atuação, em caminhos mais saudáveis para mim e para o time, para os stakeholders, para a empresa. É bem interessante esse tipo de artefato, digamos assim, né? O terceiro ponto, eu acho que é o limite do esforço cognitivo por ciclo, né? Então você não precisa estar com todos os contextos ativos ao mesmo tempo, né? Você pode organizar a sua atenção em ciclos de repente, sabe? Então, a semana um, né, do seu mês ali com foco mais intenso no produto A semana 2 com atenção mais direcionada ao produto B e assim por diante, né? É óbvio, gente, que no mundo real, nem sempre o calendário é respeitado, né? No mundo real, a gente não consegue, de fato, nem sempre respeitar o calendário e esse tipo de decisões assim que a gente toma relacionadas à nossa organização, né? Mas a ideia é criar intencionalmente janelas de profundidade, né? E o quarto ponto que eu enxergo aqui é a gestão ativa de expectativas, sabe? Negociar com liderança, sim, mas com dados e propósito, né? Então, mostre o impacto da fragmentação, sabe? Demonstre que 3 contextos simultâneos reduzem a efetividade de atuação em 40%, 50%, dependendo aí do tipo de decisão envolvida, né? E, obviamente, do seu contexto de forma geral, sabe? Eu acho que tem que ficar claro aqui que isso não é um drama, né? Isso é neurociência aplicada à produtividade. E quando você traduz a sobrecarga cognitiva em impacto no produto, as pessoas começam a ouvir, sabe? E aí, por fim, eu acho que até uma das coisas mais complicadas, mais difíceis, é que você precisa aprender a se posicionar, né? Não com um discurso de vítima, mas com uma postura de guardiã da profundidade, né? Então, o papel de produto, ele é garantir que o pensamento estratégico sobreviva, né? E isso não acontece num cérebro que vive em estado permanente de troca de contexto, né? Você está sempre ali numa camada muito rasa das coisas, e isso não é bom, nem para você como um profissional, nem para o próprio produto, para a empresa de forma geral, né? Eu entendo que atuar em múltiplos contextos pode parecer sofisticado, pode ser bonito ali para o LinkedIn, né? Para o seu currículo, de certa forma, né? Mas, na prática, é um modelo que ele é caro, ele é improdutivo e emocionalmente desgastante, né? Você, você não precisa ser o canivete suíço da empresa, né? Você precisa ser a pessoa que sabe dizer esse é o limite onde a qualidade começa a cair. Você precisa ter essa clareza. Tendo esta clareza, você precisa expressar isso se posicionando com dados, demonstrando, né, de que de fato não vai ser algo produtivo para você e nem para todos, né? Eu acho que
produto, ele não é sobre entregar funcionalidades. Óbvio que faz parte do seu dia a dia entregar funcionalidades, né? Falando assim de forma crua, de forma sem muitas falando de uma forma mais simplória, digamos, né? Ele não, ele é também entregar funcionalidades, né? Que geram um resultado, que estão atreladas a um resultado, né? No final das contas é entregar resultados, mas você passa por entregar resultados, você passa por funcionalidades, né? Mas mais do que isso, eu entendo que o papel, né, de um profissional de produto, né, de uma área de produto, é criar sentido, né? E sentido exige foco, né? Então, se você está nesse cenário de 3 produtos, 3 squads, 3 chefes te pedindo coisas diferentes, um universo de stakeholders, né? Enfim, nesse emaranhado de contextos, eu acho que você precisa respirar, sabe? Desenhar esse mapa aí que eu comentei sobre o mapa da cognitivo de produto, né? Da carga cognitiva e calcular o custo de manter esses 3 contextos no seu dia a dia, na sua rotina, e ter a coragem de abrir a conversa sobre racionalização, como é que a gente realmente chega num racional que seja bom para todo mundo, que gere ali crie de fato uma relação ganha-ganha, não só para você e para o seu líder, mas também para a empresa, enfim, para o time, porque o time também percebe isso, sente a sobrecarga que você está carregando, né? Porque de fato a liderança boa, ela entende isso, né? E a liderança madura quer profissionais que pensem, né? Que pensam, né? Então, se você continuar dizendo sim a tudo, o sistema nunca vai aprender o que é necessário para funcionar melhor, sabe? Eu acho que o mundo corporativo está precisando e vai precisar cada vez mais de profissionais que se posicionem, que digam não com racionalidade, né? Com dados, com lógica, porque senão realmente os profissionais que ficarem, tá? Serão cada vez mais esgotados, puxados para, enfim, esse buraco da exaustão e da improdutividade no final das contas, né? Então eu acho que é isso, porque o maior risco de atuar em múltiplos contextos, para mim não é o burnout, sabe? Eu acho que para um profissional ele é o esquecimento, porque olha que curioso isso, né? Porque você se torna alguém que está em todos os lugares, mas não é referência em nenhum, porque você não consegue ser referência em nenhum atuando em 3 contextos diferentes. E a gente sabe que o dia a dia de um profissional de produto é algo muito puxado, né? A gente sabe que é bem puxado, é uma super responsabilidade. Então, aquilo que eu comentei, o mercado ele não precisa mais de generalistas exaustos, precisa sim de generalistas. Eu acredito muito no papel de um generalista, né, de um perfil generalista, mas um generalista que tenha momentos de mergulho profundo, né, que possa realmente entrar profundamente, possa realmente entrar com profundidade em determinados assuntos, em determinados temas, e voltar à superfície com mais calma, né? E que profissionais assim tenham uma visão sobre os limites, sobre os seus limites, sobre as suas capacidades, né? Tenham essa clareza, né? Porque no final das contas, eu acho que quem sabe o próprio limite consegue criar produtos com verdade, consistência e impacto real. No final das contas, é isso, assim, né? A gente não precisa mais de super-heróis e super-heroínas no mercado de trabalho, a gente precisa de pessoas reais que tenham visões mais amplificadas, visões mais generalistas. Isso, para mim, eu acho isso um perfil muito interessante, mas que tem ali doses e momentos e capacidade de mergulhar e vontade, né? Curiosidade e prática de mergulhar profundamente quando é necessário. É isso por hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.